Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal sobre a série do Verdadeiro Natal. Hoje estamos no dia 10 de dezembro. Obviamente vamos fazer aqui um resumo do capítulo 10 do livro de Lucas. Tá? Convido a você a fazer essa leitura durante todo o mês de dezembro até o dia 24, já que são 24 capítulos de Lucas, 24 capítulos, e no próprio dia 24 e no dia 25 você vai sentir verdadeiramente a essência do Natal, o nascimento de Cristo, sua missão, sua morte na cruz, sua ressurreição e sua intercessão por nós no santuário celestial até a sua segunda vinda, a sua volta, para enfim vivermos com ele na Jerusalém Celestial, certo? Antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração. Se você puder, por favor, curve sua fronte e feche seus olhos e vamos juntos orar. Bondoso Deus e amado Pai, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir, para ler e para meditar na Tua santa palavra. Ilumina nossa mente e o nosso coração, Pai, para recebermos com alegria e com amor e também com sabedoria a Tua palavra, para que possamos meditá-la de dia e de noite. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se pegarmos o gancho do restinho do capítulo 9, tem aqui que Jesus põe a prova os que queriam seguir, e eles estavam dando algumas orientações a respeito daqueles que queriam segui-lo, certo? E no começo do capítulo 10, nós temos o seguinte anúncio: a missão dos 70. Jesus chamou outras 70 pessoas, outros 70 discípulos dele, tá? Para enviarem às outras cidades, para que precedessem a Jesus com relação à pregação do reino de Deus. Ou seja, ele dividiu esses 70 em duplas missionárias, para que essas duplas elas fossem até as cidades falar sobre o reino de Deus, certo? Para indicar a vinda de Jesus. Se olharmos isso no contexto tanto literal como no contexto simbólico, são os trabalhadores que vão até as casas das pessoas anunciando a vinda de Jesus. Eles realmente estavam anunciando a vinda de Jesus, literalmente, porque Jesus estava entrando naquelas cidades, tá? E a gente traz isso para a questão do fim dos tempos, quando Jesus regressar, quando Jesus retornar, e nós que somos aí obreiros da sua obra aí, semeadores da palavra, que também estamos precedendo aí, pregando a volta de Cristo, tá? Então, falando aqui tanto literal como metaforicamente, eu quero ler o verso 7 na verdade o verso 5 e no começo do capítulo 10, para dar um contexto aqui, tá? Ao entrardes numa casa, isso era Jesus dizendo a essas duplas missionárias: dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Amém? Então o verso continua aí até o verso 12, a questão de todas essas recomendações de Jesus. Mas, mais uma vez, nós estimulamos você a fazer a leitura, tá? Num culto familiar de preferência, aí, com todos os seus familiares reunidos aí à mesa, fazendo um estudo dessa passagem, não só da passagem, como de todo o capítulo 10 de Lucas. Jesus fala mais algumas recomendações a respeito de algumas cidades impenitentes, tá? Eu vou deixar essa leitura para vocês também. Mas uma coisa que eu queria falar é a respeito do regresso dos 70. Logo quando passa dessas cidades impenitentes, a partir do verso 17 ao 20, eu vou dar uma leitura para vocês aqui, que é quando os 70, aquelas duplas missionárias, elas regressam até Jesus. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome.
Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? Eu imagino a empolgação daquelas duplas missionárias, expulsando demônios, curando enfermos. Claro, tudo pelo poder de Deus, pela sabedoria do Espírito Santo, tudo isso feito através da intervenção divina, claro. Mas eu imagino quão jubilosos aquelas pessoas ficavam pregando a palavra de Deus, expulsando os demônios, curando os enfermos, alimentando as pessoas, né? E Jesus simplesmente: vocês não devem se alegrar por isso. Vocês devem se alegrar porque vocês estão cumprindo o meu chamado, cumprindo a minha ordem de espalhar a palavra, de falar sobre o reino de Deus, de chamando as pessoas para a esperança, falando sobre a minha volta, sobre a minha vinda, sobre o que eu vou fazer aqui, sobre o reino de Deus, que eles se arrependam, que eles se batizem. Então é isso que vocês têm que fazer, porque vocês fazendo isso, o nome de vocês está lá escrito no livro da vida. Ou seja, o livro precioso que está escrito o nome de todas as pessoas que serão salvas. Entendeu? Então isso é muito importante. Tá bom? Então eu vou ler aqui para vocês o verso 21, que tem uma passagem muito bonita também, que diz o seguinte: naquela hora, isso logo depois que Jesus falou essa palavra, né, de que o nome daqueles discípulos estavam arrolados no céu, verso 21 diz o seguinte: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Amém? Então é muito bonito essa passagem, porque Jesus mandou essas duplas missionárias para que a precedessem durante as cidades, para que levassem a palavra de Deus, para que curassem as pessoas e falar da verdadeira esperança, que é a vinda de Jesus naquela época também e a volta de Cristo. Certo? Então eu vou passar para vocês agora, na verdade eu vou passar para minha esposa a palavra, tá? Bom, dando continuidade, né, ao capítulo 10, vem aí a parte da parábola do bom samaritano, que inclusive nós temos vídeo também falando sobre essa parábola, né, da série Parábolas de Jesus. Eu vou deixar aqui em cima também o card, para vocês também, se quiserem, clica e assiste, que a gente fala com mais detalhes. Né, a partir do verso 25, um perito da lei questiona Jesus, põe Jesus à prova e pergunta: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí, ele, num diálogo, ele começa a explicar essa questão do bom samaritano, né? Porque ele diz assim: o que está escrito na lei? Aí ele responde, o perito: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo, né? E aí Jesus respondeu: certamente se você fizer isso, viverá. E aí ele, querendo justificar, perguntou: e quem é o meu próximo? Né? E aí ele fala da parábola do bom samaritano. Porque aí tinha um homem, né, que foi ali espancado, a ponto já de quase morrer, né? Ficou lá jogado no chão e passou um sacerdote, fingiu que não viu. Passou um levita, fingiu que não viu. E aí o bom samaritano, né, que não era esperado, digamos assim, que esse samaritano fosse ajudar alguém daquela região. Mas ele passou, né, pegou aquele homem que estava lá caído, praticamente morto, pegou, levou ele para uma hospedaria, né, pagou todas as despesas dele, na verdade também ajudou ele com os ferimentos e tudo mais, e deixou lá de que quando fosse no dia seguinte ele iria pagar todas as despesas, que no caso ele disse assim, ó, na hospedaria: faça tudo o que ele precisar, aconchegue, cuide, dê alimento, que depois eu vou pagar tudo. E deixou lá 2 denários, né? O denário naquela época equivalia à diária, então ele deixou ali 2 dias de trabalho pagos naquela hospedaria.
Então, Jesus utilizou essa parábola para mostrar que o nosso próximo é aquele que precisa de ajuda. Exatamente. Independente se você conhece, se você não conhece, se é da mesma religião que você ou não, se é da mesma cidade que você ou não, isso aí é irrelevante. O próximo é aquele que precisa, é aquele que está ao teu alcance. Né? Se na sua rua tem algumas pessoas moradores de rua, você ajuda essas pessoas. Se onde você trabalha tem gente que está com dívidas e não está conseguindo pagar, você ajuda. Se tem alguém doente que precisa de um remédio no colégio do seu filho, você vai lá e tenta ajudar. Esses são os seus próximos. São aqueles que aparecem, são as oportunidades que surgem diante de você. Se você tem condições de ajudar, você faz, né? E aí... É como, só pegando um gancho aqui, fazendo um adendo... Como eu já expliquei várias vezes aqui, eu acho maravilhoso o modo que Jesus explicava determinadas situações, contava determinadas parábolas, sempre utilizando um contexto cultural, uma situação, uma profissão. E aqui ele falou no contexto cultural. Por quê? Porque os samaritanos com os judeus, eles não se davam de forma alguma. Eles tinham um problema entre eles. Então, quando Jesus fala a parábola do bom samaritano, é como se ele estivesse dando um tapa na cara, né, sem mãos, naquele intérprete da lei que fez uma pergunta, sabe? E quando eu vejo esse contexto, eu vejo que realmente ele é denominado o mestre dos mestres. Ele sabia instruir, ele sabe, na verdade, instruir as pessoas com todo amor, com toda misericórdia e paciência. Na verdade, ele sabe lidar com cada situação, conforme a pessoa entende, né? Coração, porque né? É como, assim, um advogado conversar com uma pessoa que não sabe de nada de lei, não sabe de nenhum termo jurídico, e você só fala em termos jurídicos. A pessoa vai dizer o quê? Tô entendendo nada. Traduz para mim, por favor. Então ele não tinha isso. Jesus, ele falava com cada um conforme seus entendimentos. Amém. Né? Maravilhoso. E passando dessa parábola do bom samaritano, vem a parte de que Jesus chega com os discípulos na casa de Marta e Maria, né, a partir do verso 38, né? E aí ele chegou lá com muitas pessoas e Marta o recebeu, né? Abriu a porta e viu aquela quantidade de gente. E aí o que nós fazemos ao nos deparar com uma visita inesperada e com tanta gente assim, né? Quem cuida da casa vai fazer o quê? Vai arrumar, vai fazer uma comida, vai fazer um suco, preparar tudo. E foi essa a preocupação de Marta, né? E aí no 39 mostra que Maria, que era a irmã de Marta, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. E Marta estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Manda ela me ajudar, né? Porque ficou uma lá na sala, conversando, ouvindo Jesus, e a outra cuidando de todos os afazeres domésticos. E aí Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Glória a Deus, amém. Né? E aí, o que a gente pode tirar desse contexto? É normal, quando a gente recebe uma visita, querer cuidar das coisas, agradar, trazer um suco, um biscoito, né? É normal. Mas, se tratando dessa visita específica, sendo Jesus o visitante, né? Acredito que, não sei, possa ser que a gente quisesse também se preocupar com as tarefas, mas quando a gente lê assim a palavra e imagina a situação, eu não ia querer sair do lado de Jesus. Acho que nem abrir a boca eu ia. Amém. Eu só ia ficar escutando. Só se deliciando daquelas palavras maravilhosas. Mas é normal. Só que nós temos um mundo de Marta, né? Na minha Bíblia, aqui como é uma Bíblia da mulher, ela tem trazendo alguns aspectos diferentes. E aí tem falando como imitar Maria num mundo de Marta. Nós somos muito preocupados com coisas que não são necessárias, né? Se tratando desse ponto de uma visita, se a gente receber nossa mãe em casa, nossa sogra, a gente vai querer limpar a casa inteira, vai querer fazer um almoço muito bom, vai querer ter um agrado que a pessoa goste na nossa casa, para ela dizer: ah, lembrou de mim, trouxe isso para mim. É normal. Mas
Maria, ela teve uma dedicação especial a Jesus, né? Ela não quis se preocupar com afazeres da casa, ela achou muito mais importante ouvir o que ele tinha a dizer, né? E isso trazendo para os dias atuais, a gente tem que se preocupar com a nossa oração, com a nossa comunhão. Isso é a dedicação a Deus. E a Marta, ela se preocupou com a hospitalidade, o que é também normal. Só que nos dias de hoje, se tratando da nossa vida espiritual, a hospitalidade, ela pode ser levada de várias formas. Você pode ter um ministério na igreja, você pode ajudar as pessoas da sua casa, você pode levar a palavra. E a dedicação de Maria, trazendo para os dias atuais, seria, como eu falei, a oração, a sua comunhão, né, o seu momento diário com Deus, tudo isso. Mas a gente tem que entender que a dedicação de Maria, ela foi aprovada por Jesus, mas não em contraste com a hospitalidade de Marta, né? E aí Marta ficou estressada, ficou irritada, porque ela queria, na verdade, que Jesus chamasse a atenção de Maria, para que ajudasse a ela. Ela achou que Maria foi egoísta, né? Mas não é assim. Todos nós temos que ter o nosso momento com Deus, de oração. Todos nós temos que ter nosso momento de oração com Deus. Temos que ter, ao acordar ou ao deitar. A gente não sabe como é o teu cotidiano, mas temos que ter o nosso momento com Deus, com Jesus. E foi isso que Maria fez. Mas também nos preocupemos, né, com a obra de Deus, com os afazeres. Mas cada coisa tem o seu tempo. Então a gente tira dessa passagem, né, para o nosso dia a dia, de que cada momento é importante, sim. Momento de cuidar das coisas, momento de fazer a obra, mas sem se deixar de lado, sem deixar de lado o nosso momento com Deus, pessoal, que é intransferível. E não adianta você pedir que orem por você se você também não ora a Deus. Tem que ter o seu momento de ouvir a Deus também, não só você falar. E foi o que Maria fez. Ela ficou lá aos pés de Jesus, só ouvindo, só contemplando. Então, que a gente possa sempre lembrar de ter a nossa comunhão, também se preocupando com o próximo, é claro, como bom samaritano. Nosso próximo é aquele que chega a nós, não interessa de onde ele veio, mas lembre sempre de ter essa comunhão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam, compartilhem compartilhe o vídeo com as pessoas da sua família, né? E deixe um comentário se tiver alguma crítica, se tiver algum comentário que você queira fazer para fazer um adendo aos nossos vídeos. É sempre bem-vindo qualquer crítica, tá bom? E lembrem-se que Deus, Ele está esperando você, Ele está buscando você, Ele não desiste de nenhum de nós, né? E que a gente possa todos os dias ter uma comunhão com Ele. Amém. É isso aí, amados. Ele está esperando você de braços abertos, tá? Do jeito que você estiver, você pode vir a Ele. Ele vai fazer toda a reviravolta e a mudança necessárias em sua vida. Porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é puro, Ele é o que há de mais maravilhoso em todo esse universo. É a palavra dEle, é a comunhão com Ele. E isso, como ela falou, é intransferível e impessoal. Tá? Você tem que ter um relacionamento com Ele todos os dias. Tá? Isso é de extrema importância. Deixa aí nos seus comentários, tá? Se você está gostando dessa série aí sobre o verdadeiro Natal, tá? De antemão eu gostaria de perguntar a você também se você gostaria de um estudo bíblico. Se você quiser estudo bíblico, deixa teu comentário também para a gente entrar em contato com você. Deixa o teu telefone para a gente conversar, para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus, tá? Ainda há batismos, mesmo com esse problema da pandemia. Sempre tem uma forma das pessoas estudarem a Bíblia através de Zoom, através do WhatsApp mesmo, tá? Então não fica de fora. Se você quiser um estudo bíblico, deixa aí o teu comentário, deixa o teu telefone, conversa com a gente, que a gente vai entrar em contato com você, tá? Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e compartilha a palavra de Deus, que é extremamente importante. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te proteja e nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.